Minha mãe estava inspiradíssima. Manda. Marco Antônio Stocco de Camargo Neves. Porque minha mãe queria me dar o nome de Teodoro. Aí minha tia falou, a minha tia maravilhosa, que era uma chuchuzinho, assim, isso ninguém merece uma criança chamada Teodoro. Põe Marco nele. Aí minha avó assim, e põe Antônio, que é meu santo padroeiro, porque eu tenho os meus santinhos, né? E aí ficou Marco Antônio. Saudade? Puta que pariu. Eles estão sempre presentes, mas é muito saudável na minha memória a permanência deles dentro de mim. Eu já fui me despedindo muito. Que depois de uma certa idade você tem que ficar muito de bem com você. Porque eu quero partir muito leve. Eu quero partir muito bem comigo. E isso só depende de mim, agora eu sei. Não depende do outro, não depende da companhia que você tenha. Depende do quanto você se apaixonou por si mesmo durante a vida. E eu não tinha, na época, literatura que falasse sobre gays, sobre homossexuais, sobre inclusão, sobre... não existia. Eu tinha que... Eu vasculhava bibliotecas. E era um meio muito restrito. E nós não tínhamos orientação sexual nenhuma na época. Era, seja o que Deus quiser. Você pensa que papai falava, sabe por onde nasce? Não. Eu até aos 10 anos acreditava em cegonha. Aos 11 que eu vi que não era cegonha. Eu apresentei meu primeiro namorado com 13 anos na mesa de almoço de domingo da casa. Cheguei com o Cleto, que tinha 17 anos, ele era bárbaro, ele era o menino mais bonito do colégio, e eu estava namorando com ele. Namorando como? Namorando era fazer umas sacanagenzinhas, e ele nem sabia que ele era meu namorado. Eu que tinha o instituído, ele fazia sacanagem comigo, porque eu tinha 11, 12. Aí eu cheguei em casa, ele foi almoçar lá no domingo, que depois a gente ia para o matinê. E na mesa de almoço eu falei assim, meu namorado. O Cleto fez, e a família E ponto final. Almoço, a mesa em silêncio total, né? Mas a minha tia Nena fez assim para mim. Do outro lado da mesa, a libertária. Pronto, estava liberado. Existia uma tranquilidade em ser e um afeto muito grande, uma compreensão de universos, né, e uma troca muito legal. Né? Foi aí que eu falei assim, nossa, eu descobri meu povo. E eu não preciso ir para gueto. Não que deixasse de ser um gueto, porque é um gueto. E se falava sobre tudo, e se falava sobre a alma humana. Né? Então, por que nós estávamos lá? Vivendo o quê? Os personagens que nós estudávamos éramos nós, éramos seres humanos, com todas as dúvidas e as tragédias e as comédias que se vivem. E era muito legal isso para mim. Eu descobri a pólvora. Foram os meus faróis.
que da escuridão mais tenebrosa, fazer assim, pum. Abri um livro, ouvi uma música, li um texto, brincava de pinturinha. Pronto. Melhor coisa na minha vida foi arte. Na Praça da República tinha um banheiro de pegação, que era o que nos sobrava em termos de convivência homossexual. Banheiro público. Porque você não podia namorar na rua. Não era como hoje, que tinha ruas, bares, restaurantes, etc. Não sobrava marginália. E de vez em quando o camburão abaixava neste banheiro, desciam os militares, catavam o magote que tivesse lá dentro, levavam para o camburão, levavam para a delegacia de polícia e pegavam todo o dinheiro das bichas. Você não tinha o que reclamar. Você era viado, mas eu gostava daquele gueto. E estávamos em plena ditadura militar. Em plena ditadura. Brava. Bravíssima. Então aquilo para mim era fascinante. E eu estava andando pela praça, estava passando quase próximo ao banheiro, quando chegou o camburão e fechou a praça. Fechou a praça e aí vieram os milicos todos. Quando eles me cataram por aqui, um travesti maravilhoso, chamado Andréia, olhou e viu que me catou. Aí ela começou a fazer escândalo. Começou a fazer escândalo e tirou uma navalha. Começou a gritar: larga o moleque! O moleque não tem nada a ver com isso! Larga o moleque, seu filho da puta! Larga! Larga que eu vou te cortar! Pá, 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 pá. E a polícia desesperada, quer dizer, aí começou um tumulto. O cara me largou do congote. Ela falou assim: foge, bichinha, foge! E eu, puff, porque senão eu estava dentro do camburão. Sabe-se lá o que ia acontecer comigo. Olha, é de uma dor muito grande. E você não tem a quem recorrer. Você não tem a quem falar. Você não tem a quem denunciar. Eu gostava muito desse irmão. Esse irmão foi belíssimo para mim. Muito legal. Ele já se foi. Ele escolheu partir. Foi a escolha dele. Ele se suicidou. Né? Mas foi a escolha dele. Eu acho que o suicídio é uma coisa... Por quê? E por que não? Ele não queria mais viver. É a escolha dele. Assim como se amanhã eu falar, não quero mais, meu amor, claro que eu vou procurar uma forma bem lenta e eu quero morrer bonita, né? E ele teve a vida dele, ele teve a passagem dele. E era meu amigão. E ele tentava, porque ele era muito heterossexual. E ele tentava me proteger do mundo que ele precisava ser protegido. É truque. E só vivendo que você tem truque.
Os homossexuais sabem, os negros sabem, as mulheres sabem, todos os excluídos sabem. Tem que ser no truque, bicho. Para sobreviver, é no truque. Nunca vou calar. Mas me amargurar, ou virar uma bicha trágica, triste, eu vou me divertir. É a salvação, meu amor. A salvação não é Jesus. A salvação é você ter um olhar crítico e um olhar um pouco debochado da vida, sabe? Eu prefiro ser ator na vida.